O convidado de hoje é formado em Educação Física e atua com assessoria esportiva. Possui um estúdio de treinamento físico funcional e é triatleta. Henrique, então eu queria começar te agradecendo por ter topado esse convite. E quem tá assistindo a gente não sabe, mas hoje foi um dia meio embolado, né? Tipo, a gente tá vindo de uma sequência de um pouquinho de atraso, então a gente já tava conversando aqui antes. E você já tava me contando um pouco da sua história, né? Daí a gente até falou, não, Henrique, segura aí pra gente começar a conversar a hora que estiver gravando, né? Mas eu queria te agradecer, então, por você estar aqui e pedir pra você se apresentar, dar um oi aí pro pessoal que tá assistindo a gente. Bom, pessoal, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Todo o pessoal também que vai estar assistindo a gente também. E, como ela falou, né? Meu nome é Henrique, possuo uma assessoria esportiva, né? Atuo como treinador na área de natação, corrida de rua, triatlon, duatlon e aquabike. E também tenho um estúdio de treinamento físico funcional, né? E nas horas vagas sou triatleta. Meu Deus! Sou triatleta. Só No um pouquinho pouquinho que de coisa. sobra do dia, a gente treina um pouquinho ainda. Nossa, tô me sentindo... Não, eu já tô me sentindo envergonhada só de começar esse assunto. Ah, Ô, Henrique, eu falo assim, porque nessa época do ano, final de ano, eu trabalho muito na Ana Brigadeiros. Então eu não tô conseguindo treinar e eu gosto. Então eu fico me sentindo mal, porque por um lado eu tô produzindo muito, mas eu me deixo de lado, sabe? Mas, enfim... Ô, Henrique, você até chegar em tudo isso que você comentou, se formar em educação física, ter seu espaço, fazer as assessorias e ser triatleta, como que foi? Você nasceu aqui em Campo Mourão mesmo? Nasci em Campo Mourão, sempre vivi aqui em Campo Mourão. Vou morrer aqui em Campo Mourão. Mas vai rodar o mundo, literalmente, mas vou né? rodar o mundo. Isso aí. Mas eu comecei a nadar com 4 anos, né? Eu era, vamos dizer assim, hiperativo, né? Hoje em dia, né? Bem agitado. Muito agitado, né? Então, com 4 anos já comecei a nadar e fiquei na natação até os... Bem nadado, assim, até os 17 anos. Aí, nos 17 já entrei na faculdade já dei uma tirada de pé. Aí, ali já quase não nadava mais e tive um período ali que eu parei da faculdade durante os 2 anos de treinar, né? Então, nessa época aí eu acabei engordando bastante, aquela vida meio universitária de festa, né? E cachaça, lanche, toda Entrou semana, entrei na onda pra curtir também, né? E nesse período, quase terminando a faculdade, né? Eu vi que eu tava um pouco acima do peso, tava me formando em educação física, né? Meio fora do contexto. Não ali, tava né? meio fora do contexto, né? Eu acredito que eu estava fora do contexto, né? E isso foi um dos motivos que eu acabei conhecendo meu treinador e iniciei no triatlon, né? E o pontapé inicial dessa mudança de natação, de vários anos competindo na natação pro triatlon, foi numa provinha da cidade, maratona noturna que a FECAM fazia. Sei. Né? Daí eu fiz 5 km ali e meio que passei meio mal, comecei a correr, passava todo mundo. E Gente, eu tentava forçar. Eu sei essa sensação, Henrique. Eu super... Aí todo É mundo... assim comigo, hein? É assim direto? Não, então usa a teu favor agora. Aí eu via que todo mundo tava fluindo e eu não conseguia, né? Aí passei a linha de chegada, né? Com um tempo, assim, bem alto. E com uma canseira muito grande, excessiva. Um sofrimento gigantesco durante a prova, uma prova de 5 km. Sim. Então, falei, opa... Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Tô me formando em educação física. Mas assim, não cortando sua linha de raciocínio, mas lá atrás você entrou na natação, então, tipo, seus pais te colocaram por você ser uma criança muito agitada, é isso? Era agitado, tinha bronquite, né? Que é onde também a maioria, muita gente inicia na natação criança por conta da bronquite, né? E então uniu o útil ao agradável e foi o esporte que eu me mantive. Mas nessa faixa etária ali de 4 aos 17, mais ou menos, que você falou, você já participava de competição de natação ou não? Era só um aluno de natação? Participei, eu acho que 7 anos de prova de natação. Então tinha meses ali que a gente viajava todo final de semana. Então tinha ano que a gente fez 18 viagens. E a gente que você fala é o pessoal do município, é da sua escola? Era o pessoal do município que fazia parte do nosso grupo de treinamento ali, né? Que na época era o Marcelo, que era o nosso treinador. Então, aquele grupo, a gente viajou durante muitos anos, né? E esse grupo perdurou durante muitos anos, que era eu, meu primo, o João,
E aí tinha mais um pessoalzinho, né? Que foi parando no meio do caminho, mas que teve do início ali até o final foi eu e meu primo mesmo, que foi do E o seu primo começo ao ainda fim. tá nessa área? Não, parou. Se formou em engenharia civil, mas voltou a nadar agora também, né? Assim, dificilmente quando você inicia no esporte e tem esse costume de praticar, é um vício, né? Você sente falta, né? Você pode até dar uma pausa, igual você falou, mas você acaba voltando, né? Eu dei essa pausa, né? Eu comecei no triatlon daí com tudo no treinamento, não, que eu já comecei depois ganhando. Depois daquela prova que você comentou, que você passou meio mal, que daí você voltou. Mas era provinha comum na cidade só pra estar iniciando, mas eu passei ali, falei, pô, tô formando em educação física. Não era assim. Sim. Eu era uma pessoa muito ativa, competia, falei, nossa, tá errado, você né? viu que seu desempenho foi lá pra baixo. Não, vi que eu tava horrível, né? Eu falei, meu, esse aqui não sou eu, né? Aí você não se reconheceu. Aí eu falei, opa, deu aquela virada de chave, né? Aí eu conhecia meu treinador, ele estudava comigo, né? E ele sempre falava, vamos fazer um triatlo, você tem jeito, né? Porque logo no começo da faculdade ele me viu correndo e ele falou, pô, vamos fazer triatlo. Eu falei, tá louco, que olhar, cara. né? Competi minha vida inteira, eu quero isso aí, não. Aí fiz uma provinha, né? Ganhei essa prova, daí eu falei, opa, legal, ganhei aqui. Mas daí eu falei, deixa pra lá. Não é que eu quero, não. Quero curtir um pouco agora. Aí, nesse meio tempo, foi onde virou a chave, com a prova que tava aqui, que eu não fui tão bem, me senti muito desconfortável. Aí eu voltei pra ele e falei, agora a gente vai começar. Aí, nesse período que a gente virou essa chave, aí eu voltei a treinar, entrei na dieta, né? Tava na época que eu nadava, pra época que eu comecei a treinar, eu tava acho que com quase 14, 16 quilos a mais. Nossa, né? É bastante. Bastante. É 3 sacos de arroz que você carregava. Eu sempre uso esse comparativo de saco de arroz, porque é muito peso. Eu tô acima do peso. E eu fico pensando assim, gente, tipo, é muito peso a mais que a gente carrega. Então, assim, dói a musculatura, tipo, você sente aquele peso. Sim. É muito horrível estar acima do peso. Agora, eu tô acima do peso do que eu estava na minha última prova oficial. Então, nessa época de pandemia, houve várias provas, mas que foram canceladas. Então, a gente treinava, faltava uma semana, 3 dias pra prova, cancelado. Aí, marcava outra, fazia inscrição, pagava inscrição, se organizava, treinava, chegava, 2 dias antes da prova, cancelado. Aí, eu fui deixando de lado, falei, bom, agora eu vou curtir o meu estúdio, né? Eu falei, agora eu abri meu estúdio, então eu trabalhava na prefeitura. Então, na pandemia mesmo, eu saí da prefeitura e falei... vou tocar minha vida. Sim. Aí comecei no estúdio. Então eu falei, bom, vou abrir meu estúdio. Não atuava na área de personal, nunca tinha atuado, apesar de ter o conhecimento ali da prática e de ter treinado vários anos, né? Ter feito treinamento físico funcional. Junto com a formação, procurei me fazer alguns cursos, aprimorar na área e comecei a colocar em prática na pandemia tudo que eu aprendi. Ô, Henrique, aí, você se formou ali mais ou menos junto com começar a fazer os treinos para triatlon? 1 ano antes de me formar. Você se formou quando? Nossa, calma lá. 2015 ou 16, eu acho. Eu também me formei em 2015. Mas como minha universidade era pública, foi em 2016, porque teve greve e tal, então, tipo, jogou pra frente, sabe? Aí, faltando 1 ano pra se formar, no último ano, né, da faculdade, eu comecei no triatlon. Aí nunca mais parei, né? A não ser na pandemia aqui, que ia e voltava, você acaba desanimando. Porque o atleta, ele não vive de prova na questão financeira, mas ele vive como motivação fazer uma prova, né? Então, foi 2 anos, mais ou menos, de pandemia. Então, teve ali no começo, a gente começava, parava, aí até então você estava empolgado, depois falou, bom, não vai voltar, né? Enquanto não tiver vacina, não ia voltar. A gente já começou a entender. Então, nisso eu comecei a treinar no estúdio e ganhei bastante massa. Então, nesse período também da pandemia, eu acabei subindo 8 quilos, mantendo o mesmo percentual de gordura de quando eu tava treinando triatlo. Só que em musculatura. E só que em músculo, né? Aí, agora, voltando às provas, eu acabei sofrendo, né? Voltando essa questão do peso, né? Sim. Por mais que eu tenha ganhado músculo, na volta pós-pandemia, agora nessas 2 últimas provas que eu fiz em novembro, em São Paulo, no Campeonato Brasileiro em dezembro, eu
Fui com 8 quilos a mais, né? E ganhou a prova, gente. Mas sofri. Sofreu, mas ganhou. Imagina se tivesse com 8 quilos a menos. Não, mas foi feio. Tipo assim, Não, mas pra quem não entende, Henrique, essa questão do peso, no Ela seu caso, assim, influencia. você tem um percentual de gordura baixo. tava com Tipo, 8%. meu, 8% é muito baixo. Eu nem vou falar, meu, mas assim, é baixo seu percentual de gordura, mas a quantidade de massa muscular que você tem pesa. Então, por na exemplo, corrida, pra você correr, principalmente, né? eu imagino que pra nadar, na bicicleta também, mas na corrida é o pior, não é? Nadar, assim, me ajudou. Ajudou por causa da força? Um pouquinho e a bike também. Uhum. Mas na corrida pesou. Então, Pesou porque muito. era 5 km de corrida final. E essa prova em si, a corrida dela é 2,5 subindo e 2,5 descendo. Nossa. Então, eu já tava com um problema no quadril, né? Com o quadril doendo já fazia mais ou menos uns 5 meses. Uhum. Não tava conseguindo correr muito. Nossa. E ainda com um peso a mais. E acabou pesando na hora da prova, né? Bastante. Agora a gente volta. Então, se você tentando não tivesse ritmar. com esses problemas, você ia ter terminado a prova num tempo ainda melhor. Melhor, muito né? provavelmente. Provavelmente sim, né? Uhum. Porque é Se eu tivesse difícil, nas né? condições que eu estava em 2019, né? Que eu tava com 74 quilos. Acho que foi pro Mundial com 73,500. Ô, Henrique, e dessas questões das provas? Porque você já fez algumas provas fora. Uhum. E qual que foi a primeira vez que você fez uma prova fora? Eu Já foi um mundial, já né? foi por o ser Mundial. fora. Já foi o Mundial. Mas eu tinha já tinha me classificado em 2019, 18, 17. Pro Mundial de 2000. E você se classifica numa prova nacional. Num campeonato brasileiro. A gente tem que fazer o campeonato brasileiro. Dependendo da sua colocação dentro desse campeonato, você se classifica para o campeonato mundial, né? Então, eu me classifiquei no campeonato mundial. Falei, opa, era em Rotterdam, Holanda. Aí eu falei assim, vamos. Aí faltando alguns meses, eu fui treinar e acabei sofrendo um acidente durante o treino. Aí eu perdi o mundial, fiquei um ano tentando voltar, né? Porque eu não conseguia Mas foi alguma coisa muito grave? Eu caí a 70 km por hora de bicicleta. Assim, graças a Deus, nada. Como eu era um indivíduo treinado, a musculatura era forte e aguentou. Não te machucou, você não se quebrou? Não, assim, ainda fiz só... piadinha, porque o bombeiro chegou e o cara que chegou era meu amigo, né? Aí eu liguei e falei assim, ó, caí aqui, me acidentei, tava ferrado. O pessoal parou pra ajudar lá e falei, ó, caí aqui, cara, na boiadeira, vem me buscar. E o pessoal só foi buscar porque realmente ele me atendeu, porque onde eu tava não pegava celular. Nossa. Então, sabe, ele só entendeu Pedroso, caí e boiadeira. Então, e foi atrás de ele você. foi atrás porque me conhecia. Não que se não fosse outro, mas se fosse... Não conseguiu tirar informação nenhuma, né? Então, ele como era uma Talvez pessoa... fosse uma pessoa nervosa, que não conseguisse se comunicar rápido, né? Com clareza. Isso, e não tinha torre. Mas como ele treinava comigo e me conhecia, Nossa, sabia onde eu ia, Deus. ele foi, né? Aí nisso, ele lembra que ele chegou ainda, eu falei assim, o povo tudo preocupado. Eu, não, tô de boa, mas o povo com uma cara, eu falei assim, nossa, eu acho que eu tô Você devia estar muito Eu falei, eu tô muito fodido, né? O povo foi parando e olhando assim. É, porque assusta, né? Aí eu lembro que ele chegou, eu falei assim, para meu relógio aí pra não fuder minha média. Nossa, Henrique! O cara, ele falou, nossa, tá de Mas sacanagem, você não sentiu cara. dor? Tipo, você não tava com dor? Ah, não, na hora ali. Mas você ficou caído estatelado no chão. Não, fiquei lá, jogado, né? Mas você não conseguia se mexer ou você, tipo, decidiu esperar? Não, fiquei lá. Não conseguia Não sabia o mesmo. que aconteceu, porque tava todo mundo. Depois eu vi o extrato que fez, achou capacete, né? Arregaçou a bicicleta. Mas, graças a Deus, eu não... Sim, graças nada a Deus. demais, né? Assim, só que teve os problemas. Machucou o ombro, então... Hoje mesmo eu não consigo dormir lateral, né? Porque eu machucou o ombro e eu só conseguia dormir de barriga pra cima. Então, hoje, se eu deito de lado, pra qualquer um dos lados, eu não consigo dormir de dor, né? Então, eu acabo tendo que dormir de barriga pra cima. Mas na prática do esporte em si não te atrapalhou? Atrapalhou um ano, né? Então, eu perdi esse Mundial, perdi o próximo, todas as provas, e faltando praticamente para fechar um ano, tinha um campeonato brasileiro. Em Brasília também, que geralmente era era a única etapa final. Aí cheguei em Brasília, faltando 2 semanas, nem isso, um mês. Eu não tava conseguindo nadar ainda, mas eu falei, tava pedalando normal e correndo normal, né? Até então. Daí só não conseguia nadar. Então eu tava nadando com o braço, treinando com o braço só. Nossa. Deixava um parado e rodava o outro. Eu só rodava um e deixava o outro, economizava ele.
Aí, mesmo assim, fui pro brasileiro, acho que eu fiquei em segundo lugar. Nossa. Aí eu me classifiquei. Mas lá você usou os 2 braços. Tipo, você com dor mesmo, mas eu consegui usar. Aí consegui me classificar pro Mundial da Suíça, né? Então, por causa do tombo, eu perdi o Mundial. Perdi o Mundial do outro ano, que era na Austrália. Não lembro o nome do local. Aí, só que no ano do Mundial da Austrália eu não consegui ir também, porque eu não tava conseguindo fazer nada, tava quebrado. Aí me classifiquei no final do ano no brasileiro pra ir pro Mundial 2019, né? Que foi esse da Suécia. Suíça, né? Suíça. Foi em Lausanne. Aí fui pra Lausanne, aí no outro ano era pra ser no Canadá, né? Henrique, não te cortando de novo. Pode. Mas o que te motiva? Você não ficou com medo, tipo, do acidente em si? Tipo, e se eu sofro outro acidente? Não. Se da próxima vez for pior? Você chegou a pensar isso? Não, em momento nenhum, né? Você só pensava assim, eu preciso voltar a treinar pra voltar a competir. Eu quero voltar a treinar pra voltar a competir, porque é uma coisa que eu gosto. Eu não ganho, deixa claro, eu não ganho nada com isso, nem um real. Eu ia te perguntar exatamente isso. Eu só gasto. Se você ganha ou se você só gasta, porque os gastos são absurdos. Só gasta. E se você tem, tipo, nessas competições que você tem uma premiação melhor, algum tipo de ajuda, incentivo do governo? Não. Ou assim, no Mundial fiz parceria com o Integrado, então... Quando eu fui pra Suíça no último Mundial, eu fiz a parceria com o Integrado e eles acabaram bancando passagem e hospedagem, que é metade, né? Porque daí muitas pessoas me ajudou muito, eu sou muito agradecido, porque nessa brincadeira já foi tipo 10 mil, né? Quantos dias você ficou lá? Eu fiquei 10 dias, né? Só que tem a passagem, tem a hospedagem, tem a inscrição. Seguro viagem, inscrição, as roupas, o tênis, a bike. E você tem que levar tudo daí. Tudo. Então, assim, o Mundial sai em média de 20 a 25 mil reais pra você ir competir, né? Hoje uma inscrição tá... Acho que desse último ano tava 350 ou 450 dólares, né? A inscrição em si, se for ver, não é um absurdo, né? Mas a hora que converte o câmbio que pesa, né? A última tava 2 mil e pouquinho, a inscrição, né? E aí você tem que usar o macaquinho da seleção brasileira, você não ganha. Você tem que comprar. Tem que comprar, você é obrigado a usar e tem que comprar, né? Daí você tem transporte com bike, né? Então, quando você vai pra passear, você vai só com uma mochilinha ali e uma malinha... Você se vira, dentro né? do peso permitido, o volume. Agora, quando você vai pra competir, você tem que pensar que se tiver frio, você tem que levar roupa de borracha, você tem que levar equipamento pra arrumar a bicicleta se acontecer alguma coisa durante a viagem, você tem que levar a bicicleta, você tem que levar a roupa pensando 500 possibilidades e as coisas de prova, tem que levar suplementação, tem que levar tudo que você usa e que você pensa que você pode e não pode usar, você tem que levar. Sim. Porque se precisar, se tá lá. Se faltar, você tem que ter, né? Sim, um exemplo foi que eu cheguei na... Aliás, se precisar, você tem que ter, né? Então, inclusive eu lembro até hoje, eu tenho um parafuso na minha bicicleta que eu paguei 10 euros. Não. Um parafuso feio da bexiga. Não, e outra, como que você acha o lugar pra comprar? Porque quando você tá como é que eu pedia parafuso? Pork, ninguém, eu procurava no Google, eu falava, puta merda, como é que eu vou perguntar? Preciso de um parafuso. Sim. Aí, falei, vou me virar aqui. Aí peguei para pork, e ficava usando no pork. E o cara... entendeu de alguma forma. Aí eu lembro que eu achei um cara, ele colocou pra mim na bicicleta lá, porque durante a viagem espanou, estragou, então eu precisava daquilo pra prender o banco da minha bicicleta. Senão poderia baixar durante a prova. Eu lembro que eu paguei 10 euros nesse parafuso. Mais 10 euros horrível o parafuso. Não, tá até hoje. Daí um amigo meu esse tempo foi arrumar minha bicicleta. Ele, vamos tirar esse parafuso. Eu falei assim, esse parafuso que não sai daqui história, tem que deixar aí. Tem história. Falei, paguei 10 euros. Eu pensei, putz, com 10 euros converti lá na hora. Acho que na época tava 5 reais, né? Falei, putz, 50, eu compro a casa de parafuso lá. Exatamente. Puta merda. Nossa. Mas daí, durante o Mundial, aconteceu... Várias coisas, então, tipo assim, eu fui sozinho, então, tipo assim, a gente não tem nenhuma assessoria pra sair daqui, é você por você, da hora que, tanto no treino, daqui pra lá. Então, eu saí daqui com uma mala do tamanho dessa mesa aqui, que é da bicicleta. Bike. Ela vai montada. Vai desmontada. 2 malas de... Quanto que custa uma mala pra uma bicicleta? R$500 pra despachar. Não, mas a mala em si é muito cara?
Ah, depende, é de 1.000, hoje eu não sei Nossa. quanto é que tá. Na época, se há 3 anos atrás foi 1.000 e pouquinho, hoje deve estar uns 2.000 e pouco. Mas é ali entre 1.500, vamos Aham. chutar, 1.500 a 3.000 reais. Aham. Depende da mala que você vai comprar, Aham. né? E aí você sai daqui, então, sozinho, quando você vai pra uma prova internacional. E chega Você tem que sozinho, ver as conexões, as escalas, entender tudo. se virar, chegar lá. Essa parte de comprar também, tua passagem, teu hotel, é tudo por tua conta. Eu Nossa. pesquiso tudo, né? Aham. Local próximo, né? Daí, quando a gente vai, primeiro a gente sofre, depois você acaba conhecendo Uhum. a galera. Então, em 2019, agora era pra ter ido para o Canadá, em Edmonton. Daí foi cancelado por causa da pandemia. E era pra mim ter ido em outubro agora pra Bermudas, né? Tava com passagem comprada, Que dó. mas faltando acho que 20 dias, um mês pra prova, cancelaram Cancelou. também. Então, você acaba perdendo passagem e tudo, né? Nossa, E é porque eu sou formada em turismo, Aham. Henrique. Em turismo e meio ambiente eu já trabalhei em agência Aham. bastante tempo. Aham. E, meu, Já sei quem vai organizar minhas viagens. Pode deixar que eu te passo uns contatos bons. Hein? Mas eu fico pensando assim, o prejuízo financeiro que não é. Porque a companhia aérea, ela não quer saber se o seu pai morreu, ou se a competição foi cancelada, ou se você simplesmente não quer ir. A regra vai se aplicar e você vai ter os descontos de multa. Aham. E às vezes é tanta multa em cima de um bilhete aéreo que você nem reembolso tem, né? Não, a gente Nossa, perdeu esse do perdeu. Bermudas. Vamos Aham. deixar quieto, porque Nossa, que dó. se você vai remarcar e depois você tem que pagar, acho que não sei quantos dólares por trecho pra mudar. Sim. Aí você coloca no ponta do lápis, Não fica a mesma compensa. coisa de você comprar uma nova. Sim. Fora a dor de cabeça de você ter que ficar ligando, indo atrás, Ei, e as mudando. pessoas acham que você vai, tipo assim, na faixa de algum, sei lá, de alguma forma que alguém custeia isso, se você não tem gasto nenhum. Esse Mundial de 2019 mesmo, né? Eu fiz fiz 2 promoções, né? Então eu fiz um empadão e fiz uma feijoada, né? Pra conseguir arrecadar o Pra dinheiro. matar pelo menos uma grande parte do custo que eu teria, né? Aham. Então, sempre, todas as viagens sou eu que banco, a maioria, a não ser uma ou outra ali que eu faço uma parceria com o Integrado, né? Aham. Mas E você fez a faculdade aqui no Integrado. Fiz no Integrado também. Legal, porque deles te conhecem, então Sim, já é um é acesso, da casa, né? né? Então, me formei e fiz minha pós-graduação no Integrado, né? Aham. Mas todo esse custo daí a gente é do bolso. Então, quando é no Brasil, é tranquilo, né? Por mais que a gente gaste ali 2.500, 3.500, Diferente, é em real, né? dá pra bancar ali, você passa o cartão, se vira ali, Parcela. você faz, né? Uhum. Mas pra fora era muito, né? Daí eu falei Sim. assim, puta, uma coisa é eu bancar 3.500, 4.000, né? Que pesa, mas ainda dá. Sim, ainda Outra vai. coisa é eu bancar 25 30 mil. mil. Aham. Aí eu falei, não, se eu realmente quiser ir, eu vou ter que me virar. Aham. Então, no lugar de ter que ficar passando chapéu, Aham. né? Porque uma coisa era assim, eu tinha o Henrique da natação, que ganhou alguns brasileiros de triatlo, mas que muita gente não conhecia ainda, né? Aham. Então, no começo ali, quando o pessoal não conhece, você acaba tendo que passar o chapéu, né? Sim. Então eu falei, bom, eu não quero passar o chapéu, né? Eu O que falei é passar chapéu? pedir, né? Ah, sim. E, né, eu Aham. nunca fui a favor do pedir, né? Eu A acho gente fica chato, muito né? envergonhado, Sim, né? né? E isso é uma parte chata, que eu acho Aham. que deveria ter um auxílio, né? Claro, claro. Pelo menos de custo, né? Óbvio. Porque tem outros estados que, pelo menos, a passagem eles te dão. Um mínimo. A O teu inscrição custo ali, eles te né? dão. O mínimo, né? Tipo assim, se os caras falarem, ó, Henrique, eu vou te dar o estado ou o município, ó, eu te cubro passagem e hospedagem e inscrição. Aham. Porra, a alimentação, as é mais coisas, você se tranquilo. vira, né? Uhum. Mas pra ir pro Mundial, então eu fiz a parceria com o Integrado e fiz 2 promoções Aham. que deu um bom dinheiro, mas não foi suficiente, né? Então o você ainda tira do bolso. Ainda eu acho que eu tirei do bolso uns 5, 6 mil ainda. No mínimo, eu lembro que eu tirei mais ou menos isso pra poder ir. Mesmo na ação que você faz, né, Henrique? Porque você tem que organizar tudo, comprar, vender. Então, assim, é mérito trabalhoso, totalmente seu. Ainda na promoção, assim, não posso ser egoísta. Aham. Muita gente me ajudou. Sim. Tanto quem comprou, mas Às principalmente vezes quem dá ajudou alguma a coisa. fazer a mão de obra. Sim. Então, no dia na feijoada, eu tinha 10 pessoas Nossa. que estavam Na trabalhando, parceria 2 ali mesmo, dias né? trabalhando na parceria. Que Né? massa. No empadão, no primeiro dia, a gente também tava em 6, 7 Aham. e depois a gente foi se virando. Então eu lembro que eu fiz acho que uns 150, 180 empadão Aham. e feijoada foi 150 também. Que legal.
né? Então, Mas, meu, isso aí que você tá contando... fora o treino, né? Então, Exatamente. Não, eu só ia falar assim, que tudo isso que você faz é pra dar um jeito de estar lá. E agora eu Isso. pensei em te perguntar, porque, meu... Quem que vai ficar inventando de vender empadão pra ir numa prova não sei na onde? As pessoas desistem por muito pouco. E, Sim. meu, aí eu fico pensando, além desse esforço pra você arrecadar o valor pra ir pra prova... tem que treinar e como que trabalhar. É, isso que eu ia te falar, porque você trabalha, você fez a faculdade após... Trabalha, e aí você tem que, assim, cuidar super da sua alimentação, porque a vida de atleta é muito regrada. Tem que ter muita disciplina, né? Ou, se eu tiver errado, você me fala, tá, Assim, Henrique? não, tem que ter, mas eu sou um cara que eu gosto de brincar. Eu tenho o esporte, né, como parte da minha vida, só que o esporte não é minha vida, né? Então, eu tenho uma alimentação regrada. Agora, no final do ano que eu terminei minha prova, né, terminei o calendário desse ano, essas 2 últimas semanas eu... torei o pau, né? Queria comer lanche, pizza na segunda, na terça, queria tomar minha cerveja, meu chopp, tomava, não tinha problema não. Mas durante, você tem que se regrar, se realmente você quer chegar lá. Porque faz muita diferença, né, faz Henrique? muita diferença. Mas assim, é tranquilo, né? Então, dependendo do profissional que te acompanha ali na parte da nutrição, no caso eu faço com o Renan Brás, é tranquilo, porque não tem muito, é arroz, feijão, é coisas que eu gosto São de comer, fáceis, mas que também é gostoso, eu sei que né? você come de tudo, né? Eu fiquei Não, sabendo que você... como tudo, até pedra. Deu pedra, você come. Como, e como com força ainda. Mas também, imagina, tipo, o tanto de energia que você tem que ter pra fazer todas as provas. Porque daí, o que eu quero saber também? Beleza, você tem essa parte de alimentação e suplementação também, que deve ter, tipo, sei lá, whey, creatina, O básico, albumina. a base é whey e creatina, né? Isso Minha. que te ajuda, E o pré-treino, tipo, né? suplementar, assim. Mas você a comida come... e o resto, se falta whey, né? E creatina. E o pré-treino e acabou. E daí o Renan que te acompanha nisso. O Renan que E aí acompanha. você tem o seu treinador ou você mesmo faz seus Não, treinos? tá louco, tem meu treinador. Eu nunca que eu ia fazer o que ele passa pra mim. Você não faria. Não, pô. Eu abro lá terça-feira, né? Tipo, que nem hoje. Eu tinha 80 quilômetros. Tem que trabalhar. Você acha que eu passo 80 quilômetros pra fazer na segunda-feira? Não ia. Porque eu sei da minha rotina. Mas se ele passa, você faz. E se ele passa, eu faço tudo. Por isso que, às vezes, a pessoa questiona, pô, você é formado e você não faz o teu? Não. Eu gosto, eu confio no Pedro, comecei com ele, né, no triatlo, e ele que passa. Porque eu sei que a minha rotina é apertada. Sim. Então, tem treino que eu falo, puta, eu não vou colocar isso, fazer isso. Mas como dizer, ele tá, entre aspas, cagando, ó. Você tem que fazer, você tem que fazer. Né? Então, você não se sabota, né? Sim. Quando você faz... Eu ia falar isso, que eu acho que não se sabota. E eu acho que, de uma certa forma, a sua cabeça fica tranquila. Porque você não tem que gerenciar mais isso, né? Então, assim, na parte de, o que vai ser meu treino, você tem uma pessoa cuidando pra você. Então, você fica com a mente mais tranquila, eu imagino. Não, já só espero lá. É igual eu tenho meus alunos que a planilha deles chega semanal, a minha chega também. Então, deu sexta-feira lá, quinta, já apita. Você vê. E ele muda, então, o seu treino toda semana? Toda semana o treino muda, né? E você treina todos os dias, Todos Henrique? os dias. Segunda a segunda. Segunda a segunda. Sem pausa nenhuma. Sem pausa. E você pode falar um pouquinho como que é o seu treino? O que você faz? Ele, como a gente acabei de comentar, ele muda, né? Mas vamos por um exemplo. Essa semana, o foco, né? Como a gente tá vindo começar uma base de treinamento, essa semana tá focado mais no ciclismo, né? Então, essa semana eu vou correr uma vez só e vou nadar uma. Mas eu vou pedalar 6 vezes essa semana. Que vão dar quantos quilômetros? Você sabe, mais ou menos? Eu não somei tudo, mas se eu não me engano, vai dar mais de 350 quilômetros essa semana. Tipo, daqui pra Londrina. Mais ou menos isso. Mais até. Mas picado, né? Durante a semana. Sim. E em terrenos diferentes, né? Então, por exemplo, amanhã eu tenho um treino na boiadeira, que é um treino com mais subida, né? Hoje era um treino mais plano, né? Então, eu fiz ali no Anel e Farol. Então, às vezes, tem todo esse comando. Como ele era daqui, ele conhece as regiões e ele acaba passando não só a metragem, mas aonde você vai treinar. Onde quer que eu faça, né? E daí você faz treino, então, com speed, que é aquela de correr no asfalto, e mountain bike, que é na terra. Mountain bike eu não faço. Eu comprei um mountain bike faz tempo, quem até usa meu mountain bike é minha mãe.
Você nem usa ela. Você não- sempre corre na estrada, então. Só na estrada. Porque é o específico, né? Eu Aham. treino... Existe o cross triathlon, né? Mas eu não treino pra isso. Então não Aham. tem Não por que eu compensa. treinar isso, né? Sim, é verdade. Tem coisa que a gente tem que ser específico. Até Sim. mesmo que um preço de uma bicicleta é bem Nossa. salgado, né? Ô, Henrique, e você daí faz além disso musculação? Porque eu sei que musculação é muito importante também, não Aham. é? Pra fortalecer mesmo? Uhum. Eu não faço musculação. Em si, a musculação. Eu faço Aham. treinamento físico funcional Aham. e faço lá no meu estúdio, né? Aham. Mas esses últimos meses agora, por exemplo, eu tava fazendo crossfit, Aham. né? Como eu não tava tendo prova e eu fiquei muito tempo sem contato de pessoas, realmente treinar com mais pessoas, É muito eu legal, procurei ir no cross só pra Ter esse entrosamento. ter assim. entrosamento de ver mais pessoas, né? Que Aham. como eu não tava competindo, eu não tava tendo mais esse feeling de ver pessoas conversar, Aham. né? Então, Tava acabei no cross, Os né? treinos estavam sendo super solitários, assim, né? Isso. Aí agora eu parei e agora foco total, as coisas voltaram à normalidade até então. Aham. Então eu acabo fortalecendo lá no meu estúdio. Então daí lá eu mesmo monto, eu sei o que eu tenho que fazer. Aí esse você monta. A forma que eu tenho que fazer, Aham. né? Eu acabo montando. Então ele também acaba... A quantidade de vezes vai depender de como tá a minha planilha de treinamento. Então, Uhum. se tá uma planilha mais tranquila, né? Eu Aham. acabo fortalecendo mais. Se tá muito pesado, é uma vez na semana só. Aham. Né? E você tem algum horário fixo dos seus treinos ou não? Você vai a hora que der? Tipo, hoje eu vou de manhã, amanhã eu Entre vou à noite. 10 horas e 4:30 da tarde. Nossa, Entre um esse solzinho bacana É. ali, né? Nossa, não, é Tô porque tá meio tição, né? Mas é nesse puxado horário, treinar nesse no horário, solzão. né? Se eu tivesse como escolher, eu gostaria de treinar cedo, né? Aham. Ali, que nem agora que estamos no final do ano, já dei uma liberada em grande parte dos alunos, outros meus já foram viajar, né? Aham. Então, por exemplo, hoje eu saí pedalar 6 horas da manhã. Então, Aham. tipo, tranquilo, né? Top. Tava fresquinho. Agora, meio-dia, 2 horas da tarde é pesado, Tenso, né? né? Aquele solzão estalando no olho, aquele E calor. faz mal, mas Faz mal. é o que horário tem. que você pode, É né? o que tem, né? Então, ou você faz esse horário, Ou não faz, ou né? não faz, né? E não é só a minha realidade, né? Sim. É a realidade de muitos outros, né? Exato. Até quando você perguntou dessa questão que quanto custa, como é que faz, né? Essa energia que o brasileiro, que a gente vê, tem e que eu acho super top, porque a gente tem que ir atrás, além de trabalhar, a gente tem que gastar energia pensando como que a gente vai fazer, como que a gente vai arrecadar, e ainda tem que treinar, perante todas as dificuldades ainda vai. Tanto é que eu acho que essa prova, a última que eu fui no Mundial, bateu recorde, deu 5.000 atletas. Nossa. Então imagina assim, um formigueiro de bicicleta, 5.000 pessoas, né? É muita gente. Foi maravilhoso, Meu, né? que massa. Mas e era a realidade de vários outros que estavam Sim, lá não só também. do Brasil, tipo, de vários países, Não, assim, né? de outros brasileiros que estavam no Mundial, né? Sim. Que tiveram que se Ralar, ralar, né? Alguns não, mas a maioria também tiveram que ralar, né? Sim, não é fácil e assim, na né? questão do treino também, você pegar o pessoal que faz triatlon, são poucos que têm horários legais, né? Aham. Então, geralmente, tenho bastante amigo meu de fora que é da educação física e é personal, também tem assessoria, eles têm no mesmo horário que eu, né? Aham. E os outros que não, por exemplo, em Brasília, agora eu conheci um pessoal de Fortaleza e Recife, lá é muito calor. Aham. Então, eles saem pedalar 4 horas da manhã. 4 horas da manhã eles estão pedalando, E lá se não fica claro 3 e mais meia. cedo, né? Então, entre 3 e meia e 4 horas da manhã já estão Nossa, treinando. aham. Eu até falei, mano, que hora que vocês vão dormir? Dela, 8 horas, a gente tá deitado, 8 horas, 9 horas tem que estar dormindo, né? Sim, senão não aguenta no Daí eu outro dia, até né? dou risada, eles postam story, colocaram lá 2:30 da manhã, acordando pra tomar café. Eu falei, tá doido, 2:30 da manhã. Aham. Mas são realidades diferentes. Sim. Então tem pra tudo que é lado, E é tudo como que você é forma. falou, né? Tem que fazer e Tem que fazer fazer na por hora que onde, dá. né? Se eu não tô fazendo, a Alguém pessoa vai que eu tô competindo tá fazendo, Verdade. né? Eu sempre, quando eu tô com preguiça, né? Porque isso é verdade, isso é real. Eu não tenho vontade de treinar todos os dias. Tipo, de 7 vezes na semana, talvez uma eu tô animadão, o resto eu vou porque eu tenho que ir. E isso é legal que o esporte traz e você também transfere pra sua vida, né? Que é você realmente ter compromisso. Pô, eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer, né? Então hoje eu tô vamos dizer, num padrão, talvez seria de que tá calor, tô cansado, mas eu tenho que fazer, né? Não Então tem conversa, não tem conversa. negociação. Então você acaba criando essa responsabilidade. Então você trata
o treino como se fosse o seu trabalho também. Sim, e não deixa de ser, né? E você transfere essa responsabilidade que você aprende, essa resiliência que você conquista com o treino, você acaba também transferindo no seu dia a dia, no seu serviço, na sua casa, né? Então, é muito legal. O esporte é sensacional, Sim, né? sensacional. Principalmente o triatlo. Acho que puxou uma sardinha aí. Ô, Henrique, e na sua cabeça você então não permite fazer negociação? Tipo, tem que ir, eu vou e acabou. Você não dá... Porque assim, eu, por exemplo, às vezes eu tenho meus compromissos de trabalho, eu quero descansar e eu tenho que treinar. Daí eu fico, nossa, mas eu já trabalhei 14 horas hoje. Que é mega comum pra mim, muito comum. Aí eu fico, não, mas eu preciso dormir, eu preciso tomar um banho. Eu fico numa conversa mental que por mais que eu queira ir e goste de treinar, às vezes eu acabo não indo. Porque eu uso essas desculpas. De, ai, tô muito cansada, trabalhei muito, amanhã eu volto a trabalhar muito cedo. E não vou. Tipo, você não permite sua cabeça fazer isso. Não é que não permite, isso acontece. Ela faz. Ela tipo, faz. A tua cabeça, tipo, tua mente, assim, Só né? que eu tenho que ir, né? Uhum. Então, tipo assim, trabalhei hoje, tá calor. Você tá aqui pensando e o corpo tá lá já pegando a bicicleta. Não, às vezes o corpo tá pedindo, né? Pra Só ficar. que, né? Fica. E daí Tô fica cansada. aquela metade da cabeça que quer que fique, e outra, não, você tem que fazer. Uhum. Eu sempre pego meu celular dos stories lá, daí lá, nossa, a Ana já treinou hoje, não, vou ter que treinar, porque eu vou competir com ela, né? Então eu você acabo vai, olhando, no tipo seu assim, rival, assim, daí eu olho assim, puta merda, velho, o cara já treinou hoje aqui, tô fudido, tem que treinar, só vou perder pra ele. Aí vai, né? Sim, você se motiva assim, então. Sim, e massa. porque eu gosto também de treinar, né? É contraditório, mas é verdade, né, Henrique? Tipo, a gente gosta, mas não é fácil, não é porque gosta que é fácil, né? É porque, assim, treinar é... Como que eu posso explicar? Qualquer tipo de treino, o porquê da gente ter uma certa resistência. Porque o nosso corpo não foi feito para isso. O nosso corpo foi feito para procriar, comer, dormir e, no caso, seria se proteger, né? Isso na antiguidade é o que a gente é criado até hoje, que é como se fosse um cachorro, nós animais, né? Só que tudo, com o passar do tempo, tudo foi se modificando, ficando mais fácil. Então a gente já não... Agora a gente já não corre mais pra poder caçar, né? Porque a gente vai no mercado, pede o celular, o iFood, então a gente foi se movimentando menos. Por isso que a gente tem tanta resistência a treino, porque não é uma coisa natural nossa, né? Do ser humano. Então o nosso corpo, ele sempre vai querer, igual você comentou, né? Descansar e comer e dormir, né? Que é o que ele foi educado. Projetado, por isso que a gente tem que trabalhar muitas vezes com a cabeça, né? Não deixar se sabotar, né? Não deixar o teu corpo sabotar. Isso também é no esporte. Então tem vezes ali que você tá treinando, por mais que você tá enganjado no treino, tem um momento ali que teu corpo não aguenta mais, que você tá no limite, só que entra a cabeça. Você fala, não. Você faz esse mindset, então, tipo, você trabalha a sua mente mesmo. Sim, não, tem que terminar. Então, tipo assim, um exemplo, tem um treino muito intenso, né? Então, eu sempre brinco pra tanto durante o treino ou quando vem alguém falar que tem um propósito, que quer começar a treinar, eu falo, opa, vamos quebrar isso aí em diversas formas, né? E é a coisa da mente. Então, por exemplo, é um treino lá de natação, de corrida, 20 de 400, né? Um exemplo. Vamos inventar 20 de 400. Vai chegar, se eu pensar no 20 de 400, eu vou falar, puta, hoje eu tô cansado. 20 é 20 muito. 20 tiros de 400 metros, você tá falando? Por exemplo, né? 20 tiros de 400 metros seria muito, né? Eu falo, não, calma lá. Não são 20, são 5. São 5... De 4 de 5. 4 de 5. Aí eu faço 5, daí eu falo, opa, tô no terceiro ali, morrendo, eu falo, só falta 2. Aí quando termina 2, daí na minha mente eu já quebro, opa, só falta, agora só tem mais 5. Aí quando eu já fiz 5 mais 5, já foi 10, né? Eu falo, opa, já tô na metade. Tipo, você vai quebrando o treino pra tua mente. Na minha cabeça pra se tornar mais fácil, Entendi. né? Porque também a mente te quebra. Então, Sim. O seu corpo já não é feito para aquilo. Você já tá cansado. E dependendo conforme você pensa no todo, aí você tá ferrado. Aí a vaca vai pro brejo. Então também você tem que aprender a sabotar a sua mente, né? Sim, eu ia te falar isso, que o que eu tô percebendo que você faz é enganar a tua mente, que tá tentando te enganar pra você não fazer o treino. Então, tipo, é um ciclo de enganação, mas que você ganha porque você treina. Exatamente, né? Top. Então você vai se sabotando durante vai enganando sua mente, né? E eu sempre brinco, né? Tipo, que a mente
é o que comanda o corpo. Então, Sim. se você colocar na cabeça que agora, Henrique, eu quero fazer triatlo. Se você colocar na tua cabeça que você vai fazer Você e faz. realmente focar nisso, você vai conseguir fazer, Nossa. né? Então, tipo assim, acordar cedo vai fazer sentido pra você, porque o teu propósito vai ser nobre, que é fazer um triatlon ou fazer uma corrida, ou fazer o que for, né? Então, aquele propósito acaba se tornando nobre e toda dor e sofrimento vai fazer sentido, né? Então, se faz sentido, você consegue sabotar a tua preguiça, né? Verdade. E tua E mente. eu não sei, mas eu fico pensando que difícil tudo é. Vencer as coisas, todo mundo tem que vencer. Então a gente tem que procurar o que faz sentido pra gente, né? Sim. O que faz bem pra gente. Ô, Henrique, eu não sei se você pode falar, assim, mudando um pouco de assunto, que eu acho que a gente já falou muito disso, de ter a mente forte, de ter essa disciplina. Tipo, a parte de equipamento ali, tênis, bicicleta, o macacão, você gasta muito com isso também, né? Tipo, é muito caro. Eu não tenho noção de quanto custa, tipo, a bicicleta que você usa, o macacão que você usa, o tênis que você corre. Você tem que ter muitos tênis, tem que ter mais de uma bicicleta. Não, a bicicleta, assim, tudo é muito caro. Então, por exemplo, vamos colocar em coisas novas, né? Então, hoje uma bicicleta igual a minha, eu não sei quantos que tá certinho. Mas eu acredito, por exemplo, um jogo de roda, um par de roda novo, igual a minha, novo, igual hoje, da mesma marca, deve estar em torno de 12, 13 mil reais. Né? Aí você vai pegando um quadro, deve estar uns 8 mil. Então você montou a bicicleta, você não comprou pronta do Comprei jeito que ela pronta, aí conforme foi saindo, atualizando, né? Depois que eu sofri o acidente, já tinha saído uma atualização melhor de equipamento. Então você não perdeu ela completamente nesse acidente. Mas daí eu peguei e troquei tudo, né? Porque eu já tinha que atualizar. Então, já fui lá e comprei tudo novo e troquei. Porque também você não consegue acompanhar o mercado. Porque hoje as bicicletas rápido, né? é em torno de 30 mil, 40, 50, 80, 120 mil, 140 mil a bicicleta, né? Então, é muito caro. Então, é uma coisa que, se você não tem dinheiro, fica difícil de você acompanhar, né? Mas também não tem... O equipamento, ele é legal, né? Então, quando eu comecei, eu não comecei com uma bike top, né? Comecei com uma bike boa, mas primeiro eu falei, preciso merecer a minha bicicleta, né? Porque muitas vezes o pessoal tem o dinheiro, mas já compra o bom e do melhor de cara. Mas nem tem potencial, assim, físico pra treinar pra aquilo, ali, né? Então, tipo assim, não é que a pessoa não pode. Pode, porque ela tem dinheiro pra comprar, ela compra o que ela quiser. Tá certo. Mas ela não vai utilizar tão bem quanto uma pessoa preparada, né? Isso, não vai fazer tanta diferença uma bicicleta de 5 mil pra uma de 70 mil. Porque de qualquer forma ela não vai ganhar competição. Tipo, é mais ou menos isso. Não, porque de qualquer forma ela não tá preparada ainda. Ela não treinou, não tem um processo. Então o equipamento, ele é caro, né? Mas se você também não tiver treinado, você pode estar com o melhor equipamento do mundo que... Vai fazer diferença. Não vai fazer diferença nenhuma, né? E a tênis, acho que hoje de treino, acho que eu tô com 2 tênis que eu comprei por último novo e 2 meia boca, né? Então você acaba revezando ali, então sempre tem um tênis favoritinho, mas tênis geralmente é em média o quê? Um tênis de corrida é de 700 a 1.000 e pouquinho, um tênis de treino hoje. Lógico, tem tênis mais barato. Então, tipo assim, não é igual o brinco, o pessoal às vezes pergunta, que tênis que eu compro? Cara, o que o teu bolso pode e que fique bom no seu pé. Porque às vezes o tênis que eu uso é ótimo pra mim e péssimo pra você. Nem pelo valor, mas pelo... Não casou no pé. Sim, mas eu ia te falar que faz diferença, assim, né? Porque o meu namorado, ele gosta muito de correr. Daí, ele tava vendo uns tênis lá pra comprar, porque... Ele comprou um monte de tênis recente, assim. Aí, a gente acabou comprando um pra mim também que tem fibra de carbono. Meu, eu fiquei chocada, porque assim, como eu tô acima do peso, correr é um negócio de impacto. E eu tenho uma cirurgia na coluna também. Então, eu não deveria ficar criando impacto no meu corpo, sabe? Mas eu gosto. Se não estiver preparado pra receber esse impacto, sim, né? Exatamente. Aí a gente comprou um tênis lá, tipo, é simples, não é dos mais caros, mas que tem essa plaquinha de fibra de carbono, que o Leandro me explicou é que reduz um pouco o impacto, alguma coisa assim. E eu senti muita diferença de correr, por exemplo, com o Mizuno, um, sei lá, ASICS, que era o outro tênis que eu tinha, e de correr com esse, que é um Fila lá. O Fila, tem vários de carbono, mas vários, tem o Fila que saiu agora. Aí, ele é, tipo, meio altinho, assim, sabe? Nossa, eu não sinto dor muscular nenhuma. Tipo, o outro, eu ficava com a minha coxa, assim, o meu abdômen arregaçado. Pode ser, né? Dá essa outro... sensação de que impulsiona ele um pouco. Ele impulsiona, é que não tem um plástico, nada, isso não dava pra mostrar.
Mas é que o tênis sem amortecimento, ele... Sem a placa, ele trabalha, né? Um pouco. Com a placa de carbono, ele te empurra. Então, do jeito que você bate, ele não entorta e ele te joga. Então, ele te lança realmente... Pra frente ali. Pra se estiver correndo certo, pra frente. Sim. Aí eu já não sei. Aí eu já não sei também, Henrique. Eu não tenho certeza. Não, mas eu achei muito legal. E eu fico pensando que esses tênis super carão, assim, sei lá, tipo, eu nem sei os nomes dos modelos, mas devem fazer uma diferença significativa. Esse que você comprou já é um puta de um tênis, né? Nossa, eu achei muito legal. Não, ele é bom. Porque, assim, pra gente que não tá preparado, tipo, eu que não tô preparada, eu já senti, assim, um conforto, uma melhora. Imagina pra um atleta que tá super condicionado pra aquilo, hoje, usar um equipamento melhor. E faz a diferença, né? Sim, de segundos que fazem você ganhar a prova, né? Exatamente. Então, por exemplo, na corrida ainda dá um pouco de diferença, mas lá no triatlon, né? 30 segundos que você sai pra trás da água, ou 20 segundos que você perde... uma roda ali pro pessoal, pra você revezar, perde um pelotão, 30 segundos às vezes te torna 2 minutos. Então, às vezes, igual você falou, 30 segundos, é muita 20 diferença. Segundos dá uma diferença gigantesca. Mas ele pode se transformar em 2, 3 minutos numa prova, né? Assim, né? Fácil. Ô, Henrique, falando em prova, as últimas 2 provas que você competiu foram provas nacionais que te garantiram... Tipo, eu não sei se as 2 te garantiram a vaga do próximo Mundial. Para 2 mundiais diferentes, né? Então, a de 21 de novembro, que foi o Aquabike, me garantiu vaga para Mundial de Aquabike em Abu Dhabi, que é em novembro. Do ano que vem, agora 2022. Isso. E... Não, Abu Dhabi. E de Montreal, que foi agora a 5 de dezembro, né? Então, dia 5 de dezembro, Brasília, que é de triatlo, me garantiu vaga para o Mundial de Triatlo em Montreal, Canadá. Então, de qualquer forma, você vai pro Canadá. Daquela outra vez não deu certo porque cancelou. Não, que lá foi em Bermudas, né? Que foi agora em outubro, né? A do Canadá eu nem cheguei a comprar. Porque eles cancelaram... mais antecipadamente. Bem antes, né? Então, que legal. 4 meses antes já... E aí agora, quando que você começa a se preparar para essas provas? Comecei agora. Já começou, Comecei a fazer uma base hoje, né? E a gente vai até chegar... o Mundial de Montreal. Que vai ser primeiro. Que vai ser primeiro. Aí, até então, vai ser em primeiro. Aí depois dá uma pausinha de uma semaninha, nem isso de intervalo ali, pra dar uma descansada. Aí já volto fazendo a base pra novembro. Pro Mundial de Ô, Henrique, Abu Dhabi. Quanto tempo que você fez a prova? Tipo, você lembra o tempo que você fez? Eu acho que deu 1 minuto e 7, 1 minuto e 8, não lembro. É porque... 1 minuto e 7 o quê? 1 hora. Quer dizer, 1 minuto, tá, 1 hora. Perdão, 1 hora e 7. E quanto que foi o percurso que você correu, nadou e pedalou? 750 de natação. 750 metros nadando. 20 de bike e 5 de corrida, né? Porque o triatlon ele tem essa modalidade que é o sprint, tem o olímpico, que é o dobro, que é 1.500, 40 e 10. E 10. Tem o meio Iron, né? Que é 1.900, 90, 21, e tem o Iron, que é o Iron completo, o full, que aí é 3.800, eu acho, não me lembro certinho, acho que é 3.800, 180 de bike e 41 de corrida. Nossa, né? Uma maratona, muito, né? É aquelas provas de tipo 12 horas, assim, exatamente. Não é? Os profissionais fazem 7, né? 7 horas, né? E você tem vontade de participar de um Iron? Vou fazer. Sério? Meu plano é ir para esse Mundial. E bem, meu objetivo é subir no pódio. Até lá a gente não sabe, só no dia, né? Tomara que dê certo. Sim, então, amém. Vamos Tomara, treinar para isso. Principalmente no de Abu Dhabi. Mas daí mudando, chegando no Mundial, conquistando, vendo ali que já cheguei onde eu quero. Aí eu vou virar a chave. Daí você vai pro Ironman. Daí eu vou tentar fazer um Ironman. Apesar de que, como eu vim da natação, eu tive muito problema com lesão por conta da corrida, né? Porque eu fiz minha vida inteira esporte sem impacto, né? Então tem um processo também de adaptação, que não é 1 ano, 2 anos. É um processo que vai demorar, né? Entendi. Então, enquanto também eu e meu treinador não achar que a gente tá bem preparado, a gente não vai mudar. Porque senão você lesiona e aí você atrasa ou cancela esse plano, ou né? Ou se frustra, né? Exato. É igual eu falo pro pessoal, às vezes chega um pessoal que nunca correu, nunca fez nada, foi sedentário,
né? Ah, quero fazer 42 km, quero fazer 21. Eu falei, irmão, quantos 5 km É um processo, Quantos né? 5 km você fez na sua vida? Quantos 10? Né? Quantos 15? E em quanto tempo você fez, né? O tempo é muito relativo, mas quantas vezes você treinou isso, né? Entendi. Mas eu gosto também em relação ao tempo, falar, ó, quantos 5 km bem feito você fez? Vamos fazer um 5 km bem feito, depois fazer um 10 e fazer um processo, né? Então, ou seja, a pessoa consegue correr 42 sem treinar muito? Consegue. Eu conseguiria fazer um Ironman sem treinar? Muito, né? Conseguiria, mas a que custo, né? Então, talvez seja um custo muito alto, se machuque e seja frustrante e você acaba picando o pé e não querendo fazer nunca mais, né? Verdade. Então, eu gosto sempre de fazer uma escadinha. Igual é no treino, vai ser também nesse processo de mudar futuramente do sprint. Então, hoje eu tô com 27 anos. Meu objetivo é com 30 anos começar a fazer um meio Iron para entre os 30 e 35 completar um Ironman full. Mas bem feito, né? Não só completar, mas realmente... Com um tempo legal. Um tempo legal e tentar beliscar uma premiação, né? Ô Henrique, e lá nessas provas do Canadá e em Abu Dhabi que você vai participar ano que vem, você ganhando elas, será que você tem algum patrocínio, algum apoio? Ou não? Da prova, tipo, se você ganhar, você não ganha, você ganha medalha. Só ganha medalha mesmo. Ganha dinheiro. Muitas vezes as pessoas brincam, você foi pra lá, o que você ganha? Meu, você tá só gasta e se você ganha, você não ganha nada. Ganha uma medalha ali e acabou. Né? Em questão de dinheiro, mas em questão de, que gostoso, fui bem, né? É uma realização pessoal e no seu caso acho que profissional também, né? Porque me ajuda vira um currículo pra você, não vira. Né? Então, você acaba tendo um atestado de tipo, Ana, faz assim. Ana, puta, vou fazer, né? O cara é formado e treina isso e é bom nisso, então deve saber o que faz, né? Verdade. Então, você acaba unindo ali, a pessoa te dá uma credencial pra pessoa te procurar, né? Eu vou no Henrique porque... Que legal. Porque ele faz isso, é bom naquilo, né? Top. Nossa, achei muito legal, Henrique, porque eu acho assim, tudo que você compartilhou aqui é uma aula de assim, você tem que ter foco, você tem que saber o que você quer, porque você tá falando de agora, 2021, que você tá com 27 anos, pra um plano de, né, daqui 7 anos que você vai estar com 35, que é o Ironman. Então, assim, é uma construção, não é do dia pra noite, igual você falou. Sim. Então, a gente tem que ter esse entendimento para as coisas que a gente almeja, né? Porque não é do dia pra noite e você vê a pessoa lá no pódio, pode saber que ela já... às vezes vê a pessoa lá ou vê fazendo, né? Fala, puta, é fácil. Não... É igual eu ficava muito bravo, né? Eu chegava na Olimpíada, o pessoal... Putz, os brasileiros é ruim pra cacete. Nossa, não subiu na medalha. Isso me dói. Mano, o que o cara fez pra estar ali... A não ser futebol, que tem bastante ajuda, o resto tá ferrado, né? Sim. Então, tipo, você vê o pessoal do atletismo lá, o menino acho que ficou em quarto, se eu não me engano. E teve um outro que era medalhista. Os caras trabalhavam de Uber, né? Nossa. Fez promoção pra ir viajar. Pois é. Treinava em terreno baldio, não, e eu né? sempre acho assim, se tá achando ruim, vai lá e faz melhor. Pra você tá ruim, você tá achando que o cara é ruim, vai lá, corre melhor que ele. Faz o gol lá mais bonito. Eu sempre penso isso. Sim. Porque é fácil ficar com a bundona na cadeira falando que o jogador é ruim, que o basqueteiro não sei o que. Eu nem sei se fala assim. Mas, tipo assim, é muito fácil a gente julgar os outros, mas a gente não tem noção do que a pessoa passou pra estar ali. E eu penso que o mínimo que a gente tem que ter numa situação assim... é torcer a valorizar o cara, porque ele tá representando o nosso país. Sim. Então, tipo, a gente tem que vibrar com isso, tem que ficar muito feliz. Sim. Eu até lembro que na Olimpíada dava risada que a gente fazia uns memes lá da pessoa, tipo, pô, esse cara é um bosta. Daí o cara que tá xingando o atleta tá atrás da TV comendo um McDonald's, tomando uma cerveja. Não que não possa, né? Mas... Sim, não, eu entendo o que você tá falando, eu concordo totalmente. O cara nunca não vive, nem sabe o que nem que entende é aquela realidade. a realidade da pessoa. Às vezes é um né? cara que não tem mérito de nada, não realiza nada. E muitos atletas realmente viveu pro esporte e hoje estão começando a vida do zero, porque não dá rendimento nenhum, né? Sim. E é uma realidade que eu acho que é muito parecida com de vários empresários, Henrique, porque eu sempre falo assim, que o empresário, o que ele tem? Boletos para pagar e no máximo uma margem de crédito no banco, tipo uma linha de crédito no banco. É o máximo que tem. E não é nem porque o governo ou o banco dá, é porque ele movimenta, então ele tem acesso a alguma linha de crédito ali do banco do governo. Mas é muito parecido, porque assim, é um esforço muito grande pra ter muito pouco em troca. Porque assim, pra você começar a ver lucro assim numa empresa e a empresa crescer e você ficar milionário,
Tipo, é muito difícil, assim, é uma vai trajetória anos muito ou difícil. nem vai, né? Ou nem vai, porque assim, o que eu vejo muito são vários empresários que deram a vida pelo negócio e mal tem uma casa pra morar. Tipo, Sim. às vezes tem uma vida muito modesta pro esforço que desempenhou no trabalho. Que é muito parecido com isso que você falou, de atletas que doaram a vida pro esporte e hoje estão começando a vida porque às vezes já não estão mais ativos no esporte. Porque mas... até mesmo o esporte de alto rendimento tem um custo muito alto na saúde, né? Sim. O Leonardo, ele falou muito disso com a gente, que um atleta de padrão alto, de alto rendimento, tipo, ele se desgasta muito, né? É muita coisa que o corpo dele passa pra ele ter aquele resultado. É que esporte de alto rendimento não é saúde, né? Aham, Então é ele bom falou... separar. Sim. Né? Rendimento, então você tem que render independente do quê? O que importa é o resultado, e não se você tá com dor, se você machucou ou lesionou alguma coisa, você né? machucou, muitas vezes é pé na tua bunda e vem o próximo. Então, o vida de atleta de alto rendimento é extremamente ingrata, né? Mas é isso, ser atleta de alto rendimento é viver acima do limite, né? Não é nem no limite do seu corpo, porque se você trabalhar no limite, você não vai conquistar nada. Então, você tem que trabalhar acima do que você aguenta. Então, você vai treinar com dor, você vai... Não interessa, você pode estar morrendo, você tem que fazer, porque você tem que fazer. Que é o resultado que importa. Porque você precisa do resultado pra viver, né? Uhum. Então, essa tem uma diferença. Às vezes até o pessoal pergunta, mas você é atleta profissional? Você vive disso? Não, né? Atleta profissional é quem vive do esporte, né? Eu não vivo, apesar dele me ajudar como uma ferramenta de marketing. Então, por isso que você falou que é um hobby. Tipo, que é uma coisa que você faz fora ainda do seu trabalho, né? É uma coisa que eu gosto de fazer, né? Me ajuda de uma certa forma na questão de marketing. Não foi hobby que você usou, mas você usou assim, tipo, além de trabalhar e tal, eu faço o triatlo. Por isso, porque não é um esporte profissional, porque você não vive dele, né? Não vivo dele. Então, eu tenho pra mim que esporte profissional é quando você vive dele. Eu não vivo do meu. Verdade. Na verdade, ele só me toma, só me suga, né? Igual você falou assim, então, hoje se você for colocar pra você fazer um triatlon, se você for colocar os custos de manutenção, de tênis, de bike, sem comprar bike, né? Mas manutenção de bike, compra de tênis, suplementação, treinamento, isso, aquilo. Pra gastar pouco, você vai gastar uns R$1.200, R$1.500 por mês, né? Só pra manter. Só pra manter, né? Então, se você quiser bater um pouquinho mais de asa e comprar um negócio mais diferente... Aí vai embora. Aí tem equipamento pra... É Nubank pra cima. Dá limite Sicredi no cartão. Também. Tudo, Cressol, tudo que é banco. Você abre conta em tudo que é banco e vai no limite ali do cartão de crédito. Vai no limite. Você pra cancelar o CPF. Pra pagar depois a gente dá um jeito, né? Mas não, o importante é... Faz uns empadão. Não, mas... Verdade. Mas é difícil, mas é gostoso, né? Sim, tipo, é o que você escolheu pra sua vida, né? É o que eu gosto. Então, tipo assim, hoje, se eu não treinar, eu fico xarope. Então, hoje o treino é tão viciante que o dia que eu não treino, eu fico insuportável. Sim. Então... Mas, sei lá, se for pra escolher um vício que seja algo assim, né, Henrique? É um vício do bem, né? Exatamente, é um vício do bem que inspira as pessoas e te faz bem, então... Sim, e você acaba, então, o pessoal fala, você não tem vida social? Não, tem, pô, eu gosto de sair também, vou no barzinho ali, tomo uma cerveja, converso com a galera ali, né? Mas competir também... Tudo na medida, mas competir você também cria um ciclo de amizade, né? Meu Deus! Então, tipo assim, quantas pessoas eu já não conheci... De outros lugares, isso né? É super legal. Exatamente, então, quando eu fui pro Mundial, fui conversando 2 horas com um menino que estudava, que mora na Austrália, né? Um australiano. Então, eu fui trocando ideia com ele durante 2 horas, né? Aí encontrei ele em Zurique, então fiquei lá também, conversei com ele. Daí conheci outras pessoas do Brasil lá, né? Então... Conheci pessoas no Mundiais, por exemplo, de fora brasileiros, que hoje são meus amigos, né? E que aqui no Brasil talvez você não teria conhecido. Jamais. Né? Então, tipo assim, eu tenho amigo na Bahia, né? Fortaleza, que amigo mesmo. Tipo, vamos pra tal prova? Vamos ficar... Que hotel que você vai ficar? Tal, não, então vou ficar lá também. Top. Né? Então, você já tô saindo almoçar, não sei o quê. Então, você cria um ciclo muito legal. De amizade. De pessoas que vivem a mesma realidade e se motivam, né? Sim, e tira sarro, né? Então, a gente tem no nosso grupo. Então, você faz uma amizade legal. Pô, tá gordo, hein? Tô vendo aí que você tá treinando muito, né? Tira aquela chacota, vai perder, né? Aí brincando, né? Igual foi numa prova, os meninos fazia muito tempo que eles não me viam. Foi esse ano, no começo, no final de outubro. Daí os meninos falaram assim, Henrique, você trouxe a bolsa de hidratação junto, né? Eu falei, pesado. Eu vou ganhar de você. Porque você tava mais forte? Tava. O macaquinho tava com uma saliência. Deu um 3D num símbolo integrado ali. Entendi.
Aí os piadas tiravam sarro, né? Daí vira aquela piada. Daí eu falei, apesar de se eu estiver do lado de vocês... Lascou. Vocês vão perder pra mim. Pior. Aí eu fui lá e dei uma volta no meu amigo. Vamos tirar sarro. Tirar pra você. Ih, mesmo gordo vocês não ganharam, não sei o quê. Daí você que fez a graça. Não, mas fica ela pensando, você tá fudido, na próxima prova você vai ver. Aí viram, né? Então, eu fui pra São Paulo, eu não fiz uma prova tão boa. E meu amigo fez uma prova melhor que eu. Eu falei assim, a gente dando risada, veio junto, daí eu falei assim, ó, eu não esqueci que você ganhou de mim não em Brasília, que a gente ficou no mesmo tempo. Você vai dar o troco aí. Eu falei, velho, vou te dar o troco, vou te entubar hoje, vou passar o carrinho em cima. E passei, né? Daí ele falou assim, puta... Mas é uma competição saudável, tipo, isso é muito legal, porque ele é teu concorrente ali, é um competidor que tá concorrendo contra você, porque os dois estão disputando a mesma medalha, mas é massa, porque um motiva o outro também. E fica tão próximo, por exemplo, que ele vem em casa, então trata minha mãe como tio e tia, eles dormem em casa, vem com a namorada, passeia, a gente vai pra lá, passeia também, o pessoal faz um ciclo de amizade ali gigantesco, vamos pedalar... Então sai daqui, vamos pra Cascavel pedalar. Aí reúne o pessoal de Cascavel, Toledo, vem todo mundo da região, faz um treino, sai ali, come alguma coisa e vai embora no outro dia. Então você faz uma amizade. Então, tipo assim, gostoso, né? Claro. E outra, né, Henrique? Cada um vive uma realidade, escolhe as amizades que quer ter e o mundo que vai estar. É que quem não vive a sua realidade, às vezes não acha, tipo, nossa, eu jamais faria isso, acordar de madrugada, acordar e meio-dia correr. Da balada, eu entendo, né? Mas é assim, é o que você escolheu e eles escolheram aquilo, tá tudo certo também. E assim, e às vezes quando... eu saio, por exemplo, agora você... Aí você volta e fala, puta... Vai me lascar o treino amanhã. Vai me lascar o treino depois, isso aqui nem devia ter vindo, devia ter ficado menos, né? Pior. Não sei o quê. Mas é gostoso, você acostuma, é um estilo de vida, né? Sim. Aquilo começa a fazer parte da sua rotina, né? Sim. E você começa a se cercar de pessoas que fazem parte daquilo e você também, o que eu acho mais legal, você começa a incentivar e motivar pessoas a fazer, né? Com certeza. Então, muitas pessoas que eu não tinha noção, que, por exemplo, às vezes me via lá no Instagram, vejo você treinar, cara, por causa de você que eu comecei não sei o que, na dica que você me deu, não sei o que, isso me ajudou. É um reconhecimento muito legal, exatamente. Né? Muito gratificante. Igual pessoas que começou a treinar comigo no estúdio de personal ali, e eu falava, bicho, vamos correr, nadar, pedalar, vamos fazer alguma coisa desse. Falei, cara, porque musculação ou coisa dentro de academia, eu sempre falo, é chato. É legal até uma hora, mas chega uma hora que você enche o saco, porque você fica num lugar trancado. Então, eu sempre falo, galera, fortalece, treina, mas procura um esporte pra você fazer. Porque eu falei, esporte é mais prazeroso que você ficar trancado. Então, você usa academia pra te dar um subsídio pra você ter uma boa qualidade no esporte. E a pessoa, não, tá louco, vou correr. Então, você viu que daí... Aí você jogava no grupo, daí, por exemplo, eu, a Ana, tamo correndo. Aí o teu namorado não tá correndo, aí você só tá musculação. Daí um dia ele vai lá, começa a ver que tá você correndo, não sei o quê, aí vai correr. Aí começa a correr. E nisso já vem um amigo junto. Quando dali você vê, vai estar um pelotão. Tá todo mundo pedalando, todo mundo correndo, brincando no seu ritmo. Sim. Então isso é legal. Isso eu gosto, né, quando eu vejo, né. É uma super influência, né? Ai, Henrique, mas eu amei a nossa conversa. Acho que foi super produtiva. Se quiser perguntar alguma coisa mais, pode perguntar. Eu quero. Quando eu vou encerrar, eu sempre pergunto, porque eu me inspiro muito no podcast do Joel J. Eu adoro ele, tipo, eu sempre assisto. E no final do podcast dele, ele sempre pergunta, assim, se tivesse uma última mensagem pra você deixar pras pessoas, o que você falaria? Então eu quero te perguntar isso, se você quiser ir pensando. Mas eu também vou te entregar uma lembrancinha pra agradecer você ter vindo aqui. E eu queria perguntar se você não quer deixar o teu Instagram, o telefone, alguma coisa assim, para as pessoas conhecerem onde é teu espaço, se alguém estiver precisando de assessoria esportiva. Sim. Não sei se agora você para nesse final de ano. Agora paro, inclusive a minha assessoria, eu trabalho com ela de forma online. E agora, né, virando 2022, a gente vai... iniciar ela presencial também. Então a gente vai... Mas lá no seu espaço você atende, tipo, personal, lá digamos é personal, assim. Só eu e o aluno. Não tem mais gente que trabalha, né? Então é uma coisa extremamente super individual, né?
Porque tem gente que tem vergonha, às vezes, né? Ou não se sente bem, Sim. né? Então, meu, vai lá. E como que funciona, Henrique? Tipo, você trabalha focado em algum público? Você atende público em geral? Como que funciona o seu trabalho lá? Né? Isso é engraçado. Muita gente deixa de me procurar achando que eu só trabalho com atleta. Não, ao contrário. Né? Atendo atleta, tipo, mas de preferência não. Minha mãe quiser ir lá pra fortalecer a musculatura... será super bem-vinda, né? Você tem um... E, aliás, o público que eu mais gosto de mexer, é um público que procura, né? Não, essa qualidade de vida, isso, né? Porque daí você vê uma mudança gigantesca, porque daí eu pego essa pessoa e tento realmente mudar o jeito dela, enganjar no esporte, enganjar alguma coisa pra ter uma mudança bem boa, né? E eu até vejo, assim, às vezes alguns videozinhos, tipo, às vezes a pessoa acha que musculação é só pra ficar fortão e tudo mais. E não é. Às vezes uma compra que você vai pegar do carrinho e colocar no carro te trava a coluna. Sim. Então, se você tem um fortalecimento muscular, até nessas coisas do dia a dia, tipo, amarrar um tênis. Se você tá com aquela barrigona lá, você não consegue, tipo, se dobrar pra amarrar um tênis. Então, são coisas do dia a dia que esse tipo de cuidado com o seu corpo te ajudam, né, Henrique? Não é só pra ficar com uma performance ou com um corpo top. Eu tive alunos que iniciou, de idosos que já foram meus alunos, que qual que é o teu objetivo, professor? Eu quero lavar o meu pé, colocar meu tênis, cortar minha unha sozinho. O objetivo do cara era... Sim. O cara não perdeu... Não tava conseguindo fazer aquilo. Não conseguia fazer isso. Pô, depois o cara tava correndo, brincando, fazia tudo, né? E tudo isso interfere positivamente na vida da pessoa, né? Claro. Mas se também quiser ficar lá com uma performance top, um corpão da hora, pode ir, né? A gente ajuda, né? Daí a pessoa tem que... É igual brinco. O tal do corpo top é... alimentação. É a pessoa me ajudar ela, né? Verdade. Porque daí, às vezes a pessoa se mata de treinar. Mas pode comer um brigadeirinho lá na Ana Brigadeiros, assim, de boa. Assim, não, pode comer uns até 3 por dia de boa. Não, 5, né? 6, aí, 7. gente. Depois de hoje eu vou ganhar um recebido todo dia, 5 brigadeiros. Nossa senhora! Quem que autorizou isso, gente? Henrique? Eu? Tá bom então, né? Ô, Henrique, então agora que a gente tá caminhando pra esse fim, eu queria te entregar uma lembrança. Sim. É simples, mas é só pra agradecer você ter topado participar. Que isso? Ai, acho que eu virei uns docinhos aqui, hein, Henrique? Ó, parece que eu não sei manusear a caixinha. Eu acho que você vai ter que me dar outra, né? Mas gente, é muito abusado, velho. Ô, Henrique, obrigado. Dê moral, mas não dê... Não é que é dê dinheiro, mas não dê intimidade, né? Pior coisa, ainda mais pra mim. Pior coisa. Não, agora eu tô pensando nos doces. Mas é só uma lembrancinha mesmo que isso, pra muito te agradecer. Obrigado, fico feliz, né? Espero que você goste. E só não coloque esse aqui no micro-ondas. Não, tá bom. Esse aqui faz parte da minha dieta. Tá top, então. Tá top. Ô, Henrique. Aliás, já comi um doce teu uma vez, pelo amor de Deus. Não. Hein? Maravilhoso. Gente, o Henrique, tem o Alisson, que faz os vídeos da K Filmes, que a gente grava lá na Ana Brigadeiros, pra quem me conhece de lá. Treinou bastante tempo com você, né, Henrique? Acho que agora ele não tá... Eu não sei se ele tá indo muito, eu não tô vendo tanto. Ele treina menos. Agora ele tá treinando mais bike, assim, na academia, né? Tipo, mas ele tá correndo ainda. Quarta-feira eu vou pegar ele pra pedalar comigo. Nossa, e ele fez uns vídeos muito massa, teu. Fez. Mano do céu, tipo, uns vídeos de você pedalando, muito legal. Ele vai fazer... Inclusive, acho que tem uns materiais que eu entreguei pra ele fazer outro top. Agora. Não, ficou muito legal. E o Alisson fez os vídeos meus lá no ateliê. Ele é top. E daí a gente se conhece... Tipo assim, eu conheço o Alisson de infância, que a gente estudou junto. Aí eu via você muito no Instagram dele. Eu pensava, gente, o Alisson tá um atleta, olha que coisa mais top. Aí por isso que eu te conheci. Eu já fiquei pagando pau pra você. Porque eu admiro muito essa disciplina de atleta, sabe? Eu acho muito legal. Porque é uma coisa que eu admiro e não tenho. Que eu gostaria de ter, mas ainda, não tenho. Né? Mas ainda, vai ter, em nome né? de Jesus. Amém, Senhor, receba. Eu já até pensei agora na frase que você falou. Não tem disciplina ainda. Não ainda. Ó, tem já vou esperança. dar um tapa de luva com a frase final. Não, pode dar, tem que dar mesmo. Mas o que eu ia falar é que daí eu sei que um dia o Alisson pegou uns doces pra gravar e levou pra você comer. Tipo, eu acho que ele ficou uns 3 dias com o doce. Gente, eu fico surtada. Eu fico assim, mano, vai cristalizar. A pessoa vai comer um doce horrível. Eu nem sei Aí você mandou uma mensagem, olha que doce gostoso. Eu falei, mano, imagina se ele comer um doce fresquinho, aí ele vai ficar... Não, tava bom. Ainda tirou sarro ainda. Eu lembro que ele falou assim, esses piá comem até casca de banana. Ele falou, tipo, isso daqui tá top, que come casca de banana no meio da estrada. Não, em treino já aconteceu de comer ali. Aí depois você fala, puta merda, por que eu joguei a casca da banana? De tanta fome que você tava, mas você come daí muito, inteira. que eu nem te perguntei isso, porque vocês levam naquelas, tipo, no macaquinho de vocês, tem uns bolsinhos, né? Ou tem aquelas
bolsinha assim que vocês levam? Com a água e no comida? treino, na prova não, né? Na prova a gente leva o gelzinho, né, só. Mas no treino sim. Só tipo aqueles carb-up assim? Mas quando é competição, quando é treino longo, além de levar, leva dinheiro, né? Então, tipo assim... Se precisar comprar alguma coisinha. Se precisar não, né? A gente compra mesmo. Para ali no posto, toma coca, come pão de queijo. Olha que coisa né? boa. Por isso que tem que treinar, né? O meu pai me critica muito por causa da coca e do pão de queijo. Eu vou mostrar essa parte específica pra ele. Mostra também que tem que estar treinando. Eu vou tomar minha coca lá em Floresta, em Varlândia. Henrique, por favor, não me por favor, né, gente? Não, tudo bem, entendi, já entendi. Não, mas você quer dar o tapa de luva que você falou? Ah, não, a frase final, né? A frase final, que é igual o Joel J faz no podcast dele. Então tá, manda aí pra nós. Não é uma frase, né, mas é assim, para as pessoas que falam que não tem tempo, ou não tem disciplina, né, ou não querem treinar, ou não gostam, né, é simples, né, ou se você tem que arrumar um tempo pra você agora, né, pra você gastar com você agora na sua saúde, né, porque senão você vai ter que dedicar muito tempo lá na frente pra gastar com sua doença, né. É verdade. Então você tem que escolher o que você quer, né. Verdade. A Angelis, que é a coach que eu vou, ela me fala, tem uma frase, eu não vou lembrar, deixa eu ver. Meu celular tá aí, amiga? Só pra eu achar a frase certinho. Achei aqui, ó. Ó, a Angelis, ela me falou essa frase, eu anotei, Henrique, porque eu achei muito forte. Não há lençóis de seda confortáveis pra descansar se você não cuida da sua saúde. Exatamente. Mano, o dia que ela me falou isso... Já saiu correndo. Não correndo saiu... Não, eu já me encolhi ali na cadeira, ali eu fiquei. E não treinei no caso ainda, mas o ano que vem então promete. Serviu, então. 2022, projeto verão 2023. Eu começo em 2022, mas em 2023, entendeu? Ai, tô brincando, Henrique. Eu vou começar a treinar lá comigo, já vou vender minha assessoria aqui. Ai, meu Deus, personal, já é baratinho. Ai, Henrique, mas eu adorei o papo, de verdade. Adorei que a gente deu umas brincadas aí no meio, foi bem descontraído. Não, tranquilo, gostei muito. Ai, foi que muito bom. Ó, eu espero que com essa conversa, por menor que seja esse podcast, que em algum momento chegue em alguma pessoa, alguma empresa que possa te patrocinar, te ajudar a conhecer seu trabalho, ou pelo menos para as pessoas conhecerem e vibrarem, assim, nessa onda de torcer por você, pra você conseguir ir mais longe. Porque eu acredito muito que se a gente tem uma energia boa, assim, se a gente torce, isso ajuda de alguma forma a pessoa, Sim. sabe? Então eu espero que quem estiver aí assistindo torça muito pelo Henrique, pra ele conquistar essas competições, né? Trazer essas medalhas. Em 2023 ela vai estar fazendo triatlon também. Não, calma. Corrida, maratona, meia maratona. Eu não sei nem nadar, Henrique. Se você me bota naquela usina, eu choro. Não, então você vai fazer meia maratona, 2023. Tá bom. Não, eu vou fazer. Mas eu queria que todo mundo torcesse muito por você, te acompanhasse também no seu Instagram. Depois a gente vai deixar tudo linkado certinho aqui. E te agradeço de novo. @Henrique Pedroso. Só procurar lá, ver um tongo lá assim, ó, correndo. Para, menino. Eu queria ser tonga assim também, ganhar umas medalhas fora do país. Não, mas ó, obrigada de coração, tá? E espero que você volte aqui outras vezes com medalhas. Sim, vou voltar. Foi muito bom, muito obrigado. Vou voltar também pra pegar mais brigadeiro. Né? E com medalhas, né? Combinado. Senão não vou ter que comprar. Agora, se for com medalha, eu vou ganhar. Se for o quê? Se for com medalha, eu ganho. Se for sem medalha... Nossa, com medalha, fi. Eu faço uma festa na hora que você chegar. Eu organizo a festa. Eu vou pedir pro Signo, Som e Luz botar uma luz lá escrito... Pedir pro Flávio. Isso, eu vou falar, Flávio, meu amigo vamos botar Flávio. um letreiro, um H, você compra, não sei, a gente organiza. Imagina, comprar pelo amor de Deus. o caminhão do Corpo de Bombeiro. Nossa, imagina que top. Merecido, justo e merecido. Porque daí as pessoas te veem e te conhecem mais, né? Isso. Não, então, ó, já vamos mentalizar isso aí. Agora eu vou ter que ganhar, agora a pressão tá grande. A pressão tá grande. Não, mas é uma pressão que vai te impulsionar. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito de conhecer um pouco mais da história do Henrique, que vocês torçam por ele, como eu já falei várias vezes. Vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, seguir a gente lá no Instagram e pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E não esquece de curtir. É isso, até o próximo vídeo, então.